Tiago, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. O Giovanni vai ler o Evangelho, fazer a prece, e hoje Giovanni vai começar a falar, a explicar as questões, né, Giovanni? Vamos lá, som na caixa aí. Boa noite, vamos ler o Evangelho. A fé transporta montanhas, capítulo 19, item 4. É preciso evitar confundir a fé com a... Já começou? Pode começar. Com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em si, em Deus, do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Pode fazer a prece. Vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus. Mais alto, Giovanni. Vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Deus e assim pedimos, Senhor, Tuas bênçãos para o estudo de hoje. Pedimos, Jesus, Teu auxílio, Tua proteção, que nos inspire em todos os momentos do trabalho. Que toda a coluna de espíritos da Casa de Altivo Panfiro possa nos ajudar, nos inspirar nesse momento. Pedimos, sobretudo, ao patrono dos nossos estudos, Eurípides Barçanufo, e ao patrono do ambiente que estamos, o professor José Jorge, que nos ajude na noite de hoje. Que possamos ter uma noite agradável, de troca de impressões, de ideias, em torno do livro dos Espíritos. Essa é uma casa de amor e agradecemos esse momento. Obrigado. Graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, do amor, em nome do nosso amor, iniciamos então os estudos desta noite. Vamos lá, Giovanni. Hoje o item é o item 59 do capítulo 3, Criação. Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Questão 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, conforme o grau de suas luzes. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que é dada pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é de que ela contraria o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada a algo, com frequência explicado alegoricamente. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como origem exclusiva da humanidade não é absolutamente a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se retificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão oposto ao texto sagrado e a toda espécie de perseguições essa teoria serviu de pretexto. E, entretanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-los sem depor contra a sua própria razão. Então, vamos lá. Ligou a quinta ali e foi embora, né, Giovanni? Então, é questão 59. Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. As concordâncias bíblicas, e nós lemos na semana retrasada, né, como Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou, comentamos bastante sobre aquilo. Aí ele começou. O que você leu agora, Giovanni? O que você entende do que você leu? Bem, nesse momento, Kardec se coloca ao lado da ciência, né?
Ele se coloca ao lado de ciência, mas não contra a religião, porque ele vê a religião, principalmente a religião judaico-cristã, que redigiu a Gênese, né, que faz parte da nossa Bíblia, como uma alegoria, uma forma de dizer como teria sido a criação de maneira fantasiosa, mas ao mesmo tempo baseada em algum lastro de conhecimento, que talvez quem escreveu a Gênese, que foi Moisés, tenha se baseado em algum conhecimento anterior, ou talvez na inspiração que ele recebeu dos espíritos superiores. Mas ele próprio, nós sabemos, foi educado no Egito, recebeu educação formal, e os egípcios conheciam muito de astronomia, conheciam muito sobre o planeta Terra. Talvez ele tenha recebido algum conhecimento dessa parte e tenha expressado dessa forma o que ele aprendeu. O que você acha, Nilton? É isso mesmo. Eu vou falar a mesma coisa de um modo um pouco diferente. Tudo que ele falou está certinho. O Kardec, você começou dizendo, colocou na frente a ciência. Mas ambas têm que caminhar junto, porque tanto a ciência quanto a religião vem de Deus. Mas então por que a religião está discordando da ciência? A ciência comprovou que a religião estava errada. Sim, se a ciência comprovou, a gente caminha com a ciência. A questão que a Terra era o centro do universo. A ciência mostrou que não. A Terra não gira. A ciência mostrou que gira. Que ela se move. Então, essas crenças antigas é a religião ortodoxa querendo dominar o povo com as suas posições irredutíveis, e quando chega a ciência, ela tem que se render aos fatos. A questão da criação da Terra em 6 dias, a questão do primeiro homem ter sido Adão, é uma alegoria. Você não pode pegar isso ao pé da letra, porque a ciência está dizendo que não é assim. A ciência comprova que a Terra não foi feita em 6 dias. Agora, que esses 6 dias representam períodos, aí dá para você entender. Dá para você entender. Então, basicamente, é isso. O próprio Kardec coloca para a gente o dia que a ciência comprovar, dizendo que alguma posição dos espíritos esteja errada, abandone essa posição e fique com a ciência. A ciência é lógica, ambas vêm de Deus. Você vê, a Terra era o centro do universo, hoje sabe que não é mais. Daqui a pouco vai ser comprovado que os mundos têm humanidades, outras humanidades, seres humanos habitando em outros planetas. A religião vai ter que rever muita coisa. É ou não é? Quando ela trouxer isso, ela vai ter que rever muita coisa. Então vamos lá. Lê só um pouquinho mais devagar, Giovanni, o outro parágrafo. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias, e fixando-lhe a época de aproximadamente 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, tendo sido retirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do mundo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação correspondem a tantos períodos, cada um talvez com centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão consistente quanto do movimento da Terra, e que a teologia não pôde recusar-se a admitir. Prova evidente do erro que se pode cometer, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Poder-se-ia daí concluir que a Bíblia é um erro? Não, porém que os homens se enganaram ao interpretá-la. Então vamos lá. Entendeu, Luana? Entendeu mesmo? Que bom que você entendeu. Entendeu, André?
Isso tudo nós acabamos de explicar, né? Pode falar. A questão da interpretação bíblica, nós devemos entender que o texto original, ele foi feito e foi traduzido diversas vezes. E, além disso, nós devemos entender que os judeus não eram um povo como os egípcios, do qual Moisés se criou. Os judeus tinham um entendimento da lei, tinham um entendimento da existência de Deus, mas a ciência foi trazida por várias e várias pessoas ao longo do tempo. E nem sempre para todos os povos. Nós sabemos que os egípcios, onde Moisés foi criado, eram muito mais avançados em tecnologia do que os hebreus, e que os hebreus aprenderam muito com os egípcios, e Moisés também. Só que ele não poderia colocar isso de uma forma clara para todo o povo, que a maioria deles não eram letrados, não tinham cultura, eram apenas escravos. Então eles tiveram que receber uma educação em que isso fosse ensinado, mas de maneira velada. Assim como os egípcios, nós sabemos, os sacerdotes tinham um conhecimento, enquanto que o povo tinha outro conhecimento. Então Moisés seguiu o mesmo caminho, só que mantendo a tradição judaica do Deus único, que era a crença que foi trazida pelo esse povo, o povo judeu, para nós. O que você acha, Milton? É isso mesmo. Entenderam? Prestou atenção? Pergunta. Parte do Pentateuco foi escrito por Moisés, mas não todo. A Bíblia conta a história do povo hebreu, inclusive o Pentateuco. Conta a história do povo hebreu. Está entendendo, Luana? Qual a história do povo brasileiro? Aí a gente vai escrever um livro. Tem livros escritos. A história, tem duas histórias. A oficial, que conta do jeito dela, mas vamos ver como vocês aprenderam na escola. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e escreveu lá, isso aqui é uma ilha, pensou que fosse uma ilha, Ilha de Vera Cruz. Depois passou Terra de Santa Cruz. E, em terceiro lugar, ele deu o nome do Brasil. Cabral, então, celebrou a missa, encontrou o povo silvícola, né? Os índios que se aproximaram, e aí começa a colonização. Vem a história da colonização no Brasil, vem a história da escravidão, os escravos que vieram para cá. Conta-se a história da família real que veio para o Brasil. Foi Dom João VI que veio para o Brasil por causa da França, por causa de Napoleão Bonaparte, da guerra que ele empreendeu lá com a Inglaterra, e Portugal estava em cima do muro, nem estava lá, nem estava cá. Quando Napoleão descobriu, disse que ia invadir Portugal, eles se mandaram para o Brasil, veio toda a família real para o Brasil. Então, teve o filho de João VI, que foi Dom Pedro I, e o príncipe foi o príncipe regente, depois Dom Pedro II, e conta a história, vem a princesa Isabel, libera os escravos. Então a gente tem uma história. Vem a República, como aconteceu a República, o que foi que aconteceu, tem aquela história de Tiradentes, cada um conta de um jeito, enfim, a história do Brasil, história do povo brasileiro. Claro que eu falei alguns tópicos, né? Isso tudo tem que aprofundar. Qual é a história do povo hebreu? Está escrita lá na Bíblia. A história deles. Moisés contou, aí vem o Pentateuco, vem a história dos profetas, dos antigos profetas, até que chega Jesus. No seio desse povo chega Jesus. Jesus muda, tira aquelas ideias do homem humanizada que eles colocaram como sendo divinas. Por exemplo, sábado é o último dia. Deus descansou no último dia.
então ninguém podia fazer nada no sábado. E Jesus disse, não, isso não aconteceu não. Deus não descansou no último dia não. Deus nunca descansou. Aquilo ali é uma alegoria. Então não podia nem curar no dia de sábado. E Jesus foi e curou. Curou um homem no dia de sábado. Ele curava sábado. Não podia. Olha só, Jesus interferindo ali naquilo que o homem colocou de preceitos humanos para dominar o povo. Aí os fariseus doidos para prender ele sabia. O que ele diz? Vem cá, se o seu boi era sinônimo de dinheiro, se o boi cair num poço ou num fosso, num dia de sábado, você vai tirar seu boi de lá ou vai deixar o boi morrer? O meu boi morreu, né? Vai deixar o boi morrer? Todo mundo ficou quieto. Ninguém ia deixar o boi morrer. Não vai tirar o boi do fosso no dia de sábado? Pois é, então também posso curar no dia de sábado. Aí foi e curou o camarada. E o povo ficou danado da vida. Aí vem o cristianismo, os apóstolos divulgam o cristianismo, vem Paulo de Tarso e a gente tem o cristianismo hoje. Novamente o homem vai, mete a mão na botija, desvia tudo, complica tudo, né? O cristianismo. Vem a doutrina espírita. Olha a história, contando a história do povo hebreu. E a própria igreja, quando foi fundada, a igreja católica, apostólica, romana, deixou de ser o cristianismo para ser o catolicismo. São Jerônimo faz uma tradução da Bíblia, já do grego para o latim. E junta os evangélicos, são os 3 canônicos, mais o de João, junta fazendo um conjunto de livros, juntando o Novo Testamento, que é a história de Jesus, com o Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu, e fez a Bíblia. Então, o homem fez isso, foi a igreja que fez. São Jerônimo fez isso, ele traduziu do grego para o latim. A história do povo hebreu foi escrita em hebraico. Aí os 70 anciões, que é chamada Septuaginta, traduziu do hebraico para o latim. Do hebraico para o latim. E São Jerônimo, desculpem, do hebraico para o grego, a Septuaginta, do hebraico para o grego. E depois São Jerônimo traduziu do grego para o latim. Tanto que até bem pouco tempo a missa era feita em latim. O padre ficava de costas, né, todo em latim. O povo não entendia nada. Então vocês vejam como o Giovanni colocou. A própria tradução de uma língua para outra se perde muita coisa. E não dá para você pegar isso aqui ao pé da letra, né? Não dá. Senão seria uma ignorância, como disse o outro lá. Poxa, fulano, você acredita que Jonas engoliu a baleia? Está lá escrito, né? Desculpa. Já estou exagerando o negócio, né? Que a baleia engoliu Jonas. Como que a baleia vai engolir Jonas? Você sabe que a garganta dela é pequena, ali passa aqueles, tipo um camarão, né, pequenininho, aquilo que ela se alimenta. Ele disse assim, está escrito. Se está escrito, eu acredito. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Aí, diante de um camarada desse, não tem nem o que discutir. Então nós estamos aqui raciocinando, sem paixões, à luz da doutrina espírita, com lógica. O que é certo e o que é errado a gente tem que deixar de lado. E se a gente está com um conceito errado, é inteligente da nossa parte mudar esse conceito. A reencarnação não existe. Então prova que ela não existe. Me dá uma solução melhor para explicar as dores da humanidade, para explicar a justiça de Deus. Né? Então a gente analisa com a razão. Então vamos continuar.
Entendeu, Luana? A ciência, devagar, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície, e esta ordem está de acordo com o que indica a Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de ter milagrosamente saído das mãos de Deus, em algumas horas efetuou-se apenas e sempre pela sua vontade, porém segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus é por isso menor e menos poderoso? Sua obra é menos sublime? Por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer-se uma ideia muito mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de depreciar a obra divina, nos-la mostra com um aspecto mais grandioso e mais condizente com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo próprio fato de que ela efetuou-se sem derrogar as leis da natureza. A ciência, nesse ponto, de acordo com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654 do calendário lunar judeu, enquanto que a geologia nos mostra que o grande cataclisma como anterior à aparição do homem, visto que, até hoje, nenhum traço de sua presença foi encontrado nas camadas primitivas, nem o de animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Pode, pois, acontecer de um momento para o outro adquirir-se a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então reconhecer-se-á que, sobre este ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma figura. A questão está em saber se o cataclisma geológico é o mesmo de Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde o momento em que se encontrem os traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não é o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar este fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Muito bem. Então ele está falando aqui que a ciência vem comprovando uma série de coisas contrárias ao que está na razão, ao que está na Bíblia. Então a razão está mostrando o caminho. Ele falou da geologia, eu estava vendo aqui a arqueologia. A arqueologia é a ciência que, utilizando o processo como coleta e escavação, estuda os costumes, a cultura dos povos antigos através de materiais fósseis que restou da vida desses povos. Eu acho que a arqueologia é filha da geologia, não é? São ciências irmãs, eu acho. E elas vão estudando, vão pesquisando, e ali eles vão constatando. Eu sei que isso está meio maçante para você, Luana, mas olha só, nesse bojo todo aqui, o que ele está dizendo? O homem, ele pega a terra igual nós falamos semana passada. É igual um bolo que você corta e você vai ver as camadas ali de recheio ou tipo de bolo. Aí você vai saber, você cortou uma fatia do bolo e esse bolo tinha chocolate, recheio de doce de leite. Lembra? Eu falei recheio de ameixa. Você vai ver. A mesma coisa faz com a terra. Vai escavando, aí vai vendo ali animais, fósseis de animais. Aí vai sabendo o período em que ocorreu aquilo que eles descobrem. Não é isso mesmo? Mais alguma coisa, Giovanni? Não, é interessante a gente observar a questão que Kardec reiteradamente fala a ciência, a ciência, a ciência. Em todo momento ele vai colocando dados da Bíblia ou dados teológicos e dados não teológicos.
Com isso, nós podemos ver que Kardec está elaborando um raciocínio que busca não destruir a religião, mas contrapor ideias muito bem colocadas durante séculos com as ideias novas, em consonância com as ideias novas trazidas pela ciência. Eu não acho que ele se opõe sistematicamente, eu acho que ele tende Há uma conta de chegar, né? até um acordo com a ciência. Até um acordo. Religião entre ciência. Não há comprovação, ela só tem a teoria. Eu acho que foi daquele jeito. A ciência comprova. Pega o microfone para você ir colaborando com a gente também. Eu sei que... Está entendendo, Luana? Luana está com a cabeça na lua, que eu estou vendo o seu olhar distante. E o André está escondido atrás de você. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui esse texto. Lê mais um pouco aí, Giovanni. É verdade que a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é hipotética, porém, eis aqui algo que não é tanto. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, daí resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, isto é, de 2.350 anos antes de nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, também referente ao calendário lunar judeu, encontraram esse país muito povoado, já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de alguns povos, que remonta a uma época bem mais recuada. Teria sido necessário, portanto, que, do 24º ao 18º século, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões, então conhecidas, supondo que as outras não fossem, mas também que, nesse curto intervalo de tempo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis da antropologia. Então, esse negócio de dizer que começou com Adão, depois teve um dilúvio, que Noé botou numa barca e ali começou tudo de novo, não é razoável, não é lógico. A ciência diz que isso é impossível. Pode falar. E hoje, liga, hoje tem mais descobertas ainda, muito mais do que na época de Kardec, mostrando que o homem vem muito antes desse período, ele surgiu na Terra muito antes. Por mais que Noé conseguisse colocar gente e animais dentro de uma barca, não conseguiria povoar o planeta Terra todo, que é enorme. É impossível essa povoação por Noé. Pois é, não dá para se entender e compreender essa história. Ela é destituída de lógica, é desarrazoada. Então, para a gente entender que tem a história do povo hebreu e tem a história da humanidade. Exatamente. Tem a história do povo hebreu, tem a história da humanidade. Mas tem aquele que diz, mesmo que Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditava e pronto. Então o que você vai fazer? Não tem gente que até hoje acredita que Deus descansou no 7º dia e que não trabalha? Não trabalha? Porque Deus descansou, ele tem que descansar? Então, o que você vai fazer com essas mentes? É a fé cega, não raciocinada, né? Que leva a pessoa a acreditar assim. Isso, é a fé cega. Isso acaba levando várias pessoas ao ateísmo, à descrença, exatamente. E foi num momento desse de descrença, lá no século XIX, que surge a doutrina espírita. Vem o iluminismo, que é a idade das luzes, em que a ciência prevalece, a razão prevalece, surgem vários filósofos na Europa toda, destituindo Deus.
por causa desses absurdos que a igreja trazia. Dentre esses absurdos, a indulgência, dentre eles vários absurdos. E até hoje, no outro dia aqui mesmo, no trabalho nosso mediúnico, o Espírito falou assim, mas eu comprei a minha terra no céu. Eu comprei, eu tenho o título. Eu quero a minha terra, porque eu comprei. Eu falei, meu amigo, você foi enganado. Não, impossível, eu paguei. Então, até hoje se vende terreno no céu. Olha que absurdo, isso aí é da época da indulgência. Né? Um dos motivos, não foi só esse, a reforma protestante. Aí leva a descrença. Uma pessoa que pensa, que raciocina, pô, terra no céu, vou comprar isso o quê? Pessoa que raciocina, eu batizei, vou estar salvo, e tudo que eu fiz de errado, não, está salvo. Acaba descrendo. O homem que raciocina, como ele vai acreditar que um outro tão imperfeito quanto ele pode ter a chave do céu e a do inferno? É capaz de mandar você para o céu ou para o inferno. Porque você se confessa, ele te absorve e você vai para o céu. Mas se você não se confessar, você vai para o inferno. Quem é ele para decidir isso da minha vida? Quem raciocina, aí entra a descrença. Aí entra a descrença. E para as dores, as grandes dores, a perda de um ente querido, uma mãe sofrida, não tinha mais consolo. A filosofia não respondia, porque era materialista, as universidades também não respondiam, a igreja estava desacreditada e o povo perdido. Suicídios. Aí vem a doutrina espírita para dar uma resposta plausível àqueles que buscavam os seus questionamentos. Entendeu? É o mesmo princípio. Vai, quer falar alguma coisa, Giovanni, a respeito do texto aí que você deu? Não, realmente a questão da fé cega, não raciocinada, levar ao ateísmo é bem interessante. A razão Fala feito um homem. pode levar à descrença. E realmente as dores levam a pessoa a buscar a fé. Um outro objetivo, um objetivo superior. E o Espiritismo vem casar as duas coisas, a razão com a crença. A razão é com a fé. Isso mesmo. Vamos terminar esse pedaço aí. A diversidade, né? A diversidade das raças vem ainda ratificar essa opinião. O clima e os costumes produzem certamente modificações de caráter físico. Sabe-se, contudo, até onde pode ir a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova que há, entre raças, diferentes constituições mais profundas do que o clima pode produzir. O cruzamento das raças origina os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Cria apenas variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, seria preciso que houvessem raças distintas. E como explicar a existência delas, dando-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão próxima? Como admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé tenham transformado a ponto de produzirem a raça etíope? Por exemplo, uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de uma origem comum para o lobo e a ovelha, o elefante, o pulgão, o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Lê mais devagar. Ao contrário, tudo se explica, admitindo-se a existência do homem antes da época que vulgarmente lhe é atribuída. A diversidade das origens. Adão, vivendo há 6.000 anos, povoando uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico. Finalmente, levando-se em conta a forma alegórica própria ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não agir com leviandade, julgando falsas doutrinas que podem, mais cedo ou mais tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem
se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não se mostrarem um lado vulnerável ao ceticismo. Pois é, questão de ponto de vista, né? De se analisar corretamente. E aí é a questão da crença, levando a descrença ao ceticismo, né? E a questão de você utilizar a fé como uma ponderação, como você falou. É. Tudo bem até aí. Eu sei que esse texto aí é maçante, é um pouco maçante, né? Mas é explicativo aí, com relação à Bíblia, né? Alguma pergunta? Luana, desce da lua, Luana. Essa questão das raças sempre leva algumas dúvidas, né? E está bem explicado, né? Falando dessa questão que interfere são os climas e os costumes. Exatamente. Tudo bem? Vamos entrar no capítulo 4. Princípio vital. Luana, está com o livro aí? Luana, isso. O que é o princípio vital, Luana? Você sabe? Não. André Luiz, o que é o princípio vital? A gente também não estudou ainda, né? Vamos lá, vamos ver o que é o princípio vital. Será que você tem o princípio vital, Luana? Você acha que tem? Não. Eu acho que sim, mas vamos lá. Seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos, capítulo 4, princípio vital, item 1. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades. Só um instantinho. Para a sua observação, apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Destes fazem os homens, os animais e as plantas. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios e são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água e o ar. Tá. Daqui a pouco você vai no banheiro, só um minutinho. Que isso aqui é importante para a tua escola, para a escola da Luana, que vocês estão estudando. Ele explicou aqui, vamos ver se vocês entenderam. Se não entenderam, a gente vai explicar e vocês vão entender. Aí você pode ir lá no banheiro. A gente pode dividir os seres em seres orgânicos e inorgânicos. Luana, o que é um ser orgânico? André Luiz, o que é um ser inorgânico? Tá vendo? Você leu, Luana, aí, acompanhou a leitura ou não? Ou voou o pensamento? Mais ou menos. Não tem problema não, nós estamos aqui para explicar. Então, um ser orgânico é um ser que tem vida. Ele tem vida. Isso a gente tem que saber o que é orgânico para inorgânico, para a gente entender o que é o fluido vital, para a gente entender o instinto, e a inteligência, para a gente entender a vida e a morte. A gente tem que saber o que é orgânico e inorgânico. Então, o ser orgânico é o ser que tem vida. Ser inorgânico são seres que não têm vida. Entendeu, Luana? Entendeu, André? Ótimo. O André tem 10 anos, a Luana tem 13, 14. Então, vamos lá. Se André e Luana entenderam, todos têm que entender. Vamos ver se vocês entenderam. Luana e André, um de cada vez, não precisa brigar não. Me dê exemplo de ser orgânico. Os animais, ganhou uma estrelinha, muito bem, prestou atenção. Os animais, a minhoca é um ser orgânico? É.
Tem, André, minhoca não é orgânico? Minhoca tem vida? Tem. Os animais. As árvores têm vida? Árvore. A árvore é orgânico ou inorgânico? A árvore não tem vida. A árvore tem vida. A árvore, os animais são seres orgânicos. O homem é orgânico? Eu sou orgânico ou inorgânico? Orgânico. Tenho vida. Me dê um exemplo de um ser inorgânico, André. Inorgânico, o que não tem vida. Eu acho que eu vou pendurar você de cabeça para baixo, cortar o seu pescoço até você ficar sem vida, para você saber o que é inorgânico e o que era orgânico. A pedra tem vida? A pedra é orgânico ou inorgânico? Inorgânico. A pedra não tem vida. É um exemplo de um ser inorgânico. A água tem vida? Não. É um ser inorgânico. O ar tem vida? É um ser. Esse copo tem vida? É um ser. Essa caixinha. Giovanni está com vida. É um ser orgânico. Entenderam? As plantas, os animais e o homem são seres orgânicos, porque eles têm vida. A pedra, o ar, o cimento, o plástico são seres inorgânicos, porque não têm vida. Gravaram isso? Então vamos para a primeira pergunta. Questão 60. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Vamos lá, vamos entender. O lápis é orgânico ou inorgânico? Inorgânico, muito bem. A vida aqui do meu corpo físico é uma vida orgânica. Aí ele perguntou, o que liga aqui no lápis, que é inorgânico, a força que liga os átomos que formam as moléculas que compõem o lápis, é a mesma que forma e compõe o meu corpo? Essa é a pergunta. Ele está dizendo que sim. Ele está dizendo que sim. Olha aqui. É a força de atração que é a mesma para todas. A mesma para todas. Isso aqui é matéria, isso aqui é matéria e a força é a mesma. Embora aqui a gente tenha vida. Entenderam isso? Bom, 61. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Não, porém, peraí. Pergunta, depois a gente vê a resposta. A diferença entre a matéria dos corpos inorgânicos e dos corpos inorgânicos. É diferente a matéria do corpo orgânico da matéria do corpo inorgânico? Essa tábua é orgânica ou inorgânica? Inorgânica. A Luana já entendeu bem. Isso aqui é matéria? É matéria. A diferença dessa matéria para a matéria dos corpos orgânicos? Está dizendo que não tem diferença. É mesmo, isso aqui também é matéria. Não há diferença, né? Lê a resposta aí. Resposta. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. A matéria é matéria. A matéria é a mesma. A matéria que está aqui, que compõe os ossos, o meu crânio, a minha pele, o meu sangue, a matéria é a mesma. Só que aqui, nos corpos orgânicos, no animal, no vegetal, aqui no corpo orgânico ela está animalizada.
O que significa animalizada? Ela tem vida, vida animal. Ela tem vida animalizada. Animor a vida, que tem uma vida. A gente vai entender já já o que é esse animalizado. Continua. Qual a causa da animalização da matéria? Então o que dá a animalização da matéria? O que dá a vida à matéria? O fluido vital. Chegamos no fluido vital. E o que é o fluido vital? É a energia que está me dando a vida. Ó, se eu ligar o ar-condicionado, eu dou fluido, energia a ele, não dou energia elétrica, ele vai funcionar. Se eu cortar a energia dele, ele vai parar. A matéria aqui está animalizada, está com fluido vital, porque eu estou vivo. Essa matéria aqui, a do copo, a da mesa, não tem vida. Então ela não está animalizada, ela não tem fluido vital. O fluido vital é energia. Entenderam? A gente vai ver já já o que é a morte, vocês vão entender bem agora. O que é morrer? Continua. 63. Pergunta. O princípio vital reside no agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta. Resposta. Um e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, sem a matéria, não é vida. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá à vida todos os seres que o absorvem e o assimilam. Olha só. Ele é o efeito ou ele é a causa? O fluido vital, a energia. Lembra de fluido vital ligando o ventilador, ligando aquilo ali? Ali é energia. Eu tenho a energia aqui, que chamo aqui de fluido vital. Ali é energia elétrica. Mas muitos chamam também de fluido elétrico, fluido animalizado, enfim. Essa energia que está me deixando vivo aqui, estou falando com vocês. Ela é o efeito ou ela é a causa? Ele está dizendo as duas coisas, ela é o efeito e ela é a causa. Por quê? Ela é a causa que me dá a vida e ao mesmo tempo o efeito. E ao mesmo tempo o efeito, porque ela me faz viver. Ela tem um princípio na matéria? Sim, ela é matéria. Ela é matéria. Ela não é inteligente. Ela é fluido. Fluido é matéria. Ela é o agente e ela é o efeito. Ela é o efeito e ela é a causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente. A vida, Luana, acorda, a vida, eu estou vivo por causa desse agente, que é o fluido vital, que age sobre essa matéria aqui. Aqui já não tem mais fluido vital. Um dia isso vai apodrecer, isso vai acabar. Não tem vida aqui, pode durar 100, 200, 300 anos, mas um dia vai acabar. A matéria acaba. Não tem mais agente, não tem mais vida. Esse agente sem a matéria não é a vida. O fluido vital sem estar aqui, ele é matéria, ele não é a vida. Por isso que ele é efeito e é causa. Está entendendo, Raquel? Este agente, que é o fluido vital, sem a matéria, não é vida. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele não é vida, mas ele me dá a vida. Eu sem ele eu morro. Eu sem ele eu morro. E ele sem mim, ele não é vida. Ele me dá a vida. Por isso que ele é feito e ele é causa. O que é a morte? Eu vou antecipar a pergunta lá, a outra pergunta. A morte é justamente a saída desse fluido vital. É o esgotamento do órgão. Quando ele sai, eu não tenho mais vida, aí eu morro. Quando vocês verem um corpo morto, isso significa que aquele corpo morreu, porque o fluido vital já não está mais nele ali. Ele saiu. Então, ele saiu. Então, ele é vida? Não, ele não é vida. Ele volta ao todo, ele é matéria. Mas quando ele está aqui, ele me dá a vida. Entendeu, Raquel?
Tá difícil, Luana? Então, Luana entendeu, a André Luiz entendeu. Então você, André, está vivo porque você tem fluido vital. Por que o tio Ciel morreu? Teu tio Ciel morreu por quê? Foi um acidente, não foi? Ele morreu no acidente por quê? O fluido vital saiu do corpo dele. O acidente foi grave, ele não resistiu. O fluido vital saiu, o corpo morreu. Mas o espírito não morreu. O Ciel está vivo. O espírito não morre. Mas o corpo morre. Um dia essa madeira foi árvore. Um dia essa madeira estava numa árvore que tinha um fluido, que tinha vitalidade, que ela estava viva. Quando serraram a árvore, ela morreu, saiu o fluido, ela vai secando, secando até acabar. Igual o corpo físico, saiu o fluido vital, eu vou secando, secando, vou morrer. E um dia acaba, ela some. Entendeu? Vamos lá, vamos entender. Está entendendo? Está entendendo. Isso aí mesmo, Conceição. Vamos lá. Eles falam de falência múltipla dos órgãos. A saída do fluido vital morreu por falência múltipla dos órgãos. Falência múltipla dos órgãos. Parou os órgãos, né? Você que é médico? Bem, a princípio, vamos falar de algumas coisas. Dá mais alto né? um pouquinho. A princípio, vamos falar de algumas coisas. Primeiro, a questão de fluido vital. É importante a gente pensar que na Terra nós conhecemos formas de vida somente, por enquanto, que são feitas de carbono, Mais alto um hidrogênio, oxigênio e outras substâncias, mas que tem material nucleico chamado DNA, RNA, mesmo os vírus. No conceito de Kardec, inicial, quando ele fala que os vírus, que os seres vivos reproduzem-se por si próprios, há o que questionar sobre os vírus, porque eles só se reproduzem quando eles entram no organismo que possua núcleo e possua uma capacidade de se reproduzir por si mesmo. E eles utilizam dessa capacidade para poder constituir toda a sua estrutura. Isso a gente vê em biologia. Além disso, quando se fala em falência de múltiplos órgãos, nós pensamos hoje em dia que o primeiro órgão mais importante, o que dá o diagnóstico atualmente de morte, é a morte cerebral. A partir daí você tem a desorganização do aparelho orgânico com a destruição gradual das células e a falência, quer dizer, a incapacidade de manter suas funções e manter sua capacidade de se sustentar dos múltiplos órgãos, seja ele a pele, seja ele o coração, sejam eles os pulmões, seja o aparelho digestório, antigo aparelho digestivo. Então, eles vão, pouco a pouco, se desagregando, se destruindo. E há o aparecimento da flora bacteriana que vai destruindo todos esses órgãos, vai consumindo. E aí você tem o apodrecimento, a morte. Isso se dá o que a ciência materialista não vê, não sabe e não fala porque não sabe, se dá pela saída do fluido vital. Tá? Então o homem ele é composto de um corpo físico, de um corpo espiritual e ele é espírito. O corpo físico, para ter vida, ele é animado de vida e essa vida quem dá é o fluido vital, que ele absorve no momento do nascimento. Então, vem do fluido cósmico universal. Sim. É energia. É energia. Você tem 3 princípios aqui, que a gente já passou lá atrás, que rege o universo. Deus, o Espírito e a matéria. Não é Deus o Criador ou é Espírito e a matéria. O Espírito é o ser inteligente da criação. O fluido vital, ele é inteligente? Não, só o Espírito é inteligente. Não tem inteligência, é matéria.
O perispírito, matéria. Corpo físico, matéria. Fluido vital, matéria. É uma energia. A gente vai entender isso aqui. Ele deu a explicação do ponto de vista biológico, científico. Mas a ciência também não é a última voz para se dizer tudo. Até porque tudo se renova. Hoje o que é uma verdade científica, amanhã pode não ser, como acontece. A ciência não admite a alma, ela não admite a existência da alma. Então ela não admite a existência do perispírito. E ela não admite a existência do fluido vital. Nem com outro nome. Tá? Aí continua aqui, ó. Parece resultar daí que a vitalidade tem seu princípio num agente primitivo. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, quer dizer, diferente, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. É isso aí. É isso aí que você acabou de dizer, do fluido cósmico universal. Ó. É a consequência do que dissemos. Está entendendo? Estão entendendo? Quando terminar essas questões aqui, a gente dá um apanhado. Vai lá, próxima. 64? 66, né? 65? É 66. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Resposta. Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Olha aí. Ele já está dizendo que esse princípio vital pertence ali ao perispírito. Ele é o elo que está entre os dois. Ele é a cola do perispírito com a matéria. Entendeu? Não, sim, mas aí começa a ficar mais confuso, né? Porque assim, existe diferença entre fluido magnético e fluido elétrico animalizado. Mas os dois estão dentro do fluido universal. Tudo dentro do fluido universal. Vamos para 66. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida, e ela recebe esse movimento, não o dá. Explica a última frase, pois o movimento da matéria não é vida. Claro, o movimento da matéria não é a vida. O movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento. O corpo físico, pensa sempre no corpo físico, ele recebe esse movimento através da energia vital, do fluido vital. É isso que ele está dizendo. Então, ela recebe este movimento, ela não dá o movimento, ela recebe a energia. O carro só funciona com gasolina. Quem que faz o carro mover? A gasolina. Quando acaba a gasolina, o carro para. Qual é a gasolina do corpo físico? O fluido vital. Acabou a gasolina do corpo físico, que é o fluido vital, a gente morre. Aí está um bom exemplo que você citou da mesa. A mesa, quando planta a árvore, ela está com o princípio vital, é vida. Saiu, cortou, morreu. Saiu o princípio vital, ela virou essa matéria inorgânica. É isso aí. Pensa assim, por enquanto, a gente vai entender melhor isso lá na frente. A gente, para estar vivo, a gente precisa de energia. A nossa energia é o fluido vital. A energia do carro é a gasolina. Mas o carro não é a gasolina. A gasolina está no carro para o carro se mover. Ela dá a vida ao carro, o carro se movimenta. Acabou a gasolina, o carro para. Qual é a nossa gasolina? O fluido vital dos seres orgânicos. Acabou o fluido vital, o corpo para. Eu achei legal esse início. Sim, modificado segundo as espécies. Sempre achei estranho esse fluido dar essa vida aos homens diferente da vida
É diferente. Por isso que você pode dar um passe no animal e matar o animal, porque é diferente. É diferente. Pode dar, pode causar mal. Por quê? Segundo, ele é modificado segundo a espécie. Aí você tá com fluido ali de qualquer maneira. Vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Vamos aqui, vamos pensar aqui, vamos mais um pouquinho. 67. 67. Pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou, então, esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: ela só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que este agente sem a matéria não é vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Entendeu? A gasolina é um líquido qualquer, está lá, ela não tem vida. Quando ela está no carro, ela faz o carro se mover. O fluido vital não tem vida, mas quando ele está no corpo, ele faz o corpo estar vivo. Sabe por que é muito sutil essa frase? Porque olha só, não temos dito que esse agente é o fluido, que não deixa de ser uma matéria, mas uma matéria sutil. Sem a matéria, vem de novo a matéria, só que a matéria é grosseira, a matéria é densa, não é a vida. Entendeu? É muito sutil. Você tem que entender direitinho como a matéria, se é sutil, se é densa, para você distinguir o que é um do que é o outro. Exatamente, tem que prestar atenção. E eu tenho que fazer o André e a Luana sair sabendo isso aqui. A gente vai dar um resumão. Vai para subpergunta A. Subpergunta A: pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, É isso. A gente está em estado latente. A gasolina está em estado latente. Estou fazendo uma analogia, tá? Mas botou no carro, o carro funciona. O corpo físico é a mesma coisa. A energia está em estado latente. Quando ela está no corpo, o corpo funciona. Vamos para 68. Depois a gente volta ali para a observação de Kardec. Só a 68. Vamos lá. 68. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Aí, agora você vai entender tudo. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. Então, Luana e André, eu estou vivo, nós todos estamos vivos, e todos os seres orgânicos vivos, estamos vivos aqui na matéria, a matéria está funcionando, porque tem fluido vital, essa energia. Ela vai se esgotar pela morte natural, vou ficando velhinho, vou cansando, porque esse fluido vai se esvaziando, ele vai embora. Eu morro. Pode causar por um acidente. Um acidente, ele atinge um órgão vital, meu coração, tomei um tiro no coração. A energia vital vai vazar pelo coração, vamos dizer assim, vai fazer assim, ó. Entendeu? Agora, essa energia vital, ela é matéria. Ela vem e quando ela faz, ela volta ao todo de onde ela saiu. O corpo morre, vai se desagregar e eu, espírito, vou continuar vivo. Aí é uma outra história. Entendeu, André? Então a gente morre porque sai o fluido vital. O ar-condicionado não está funcionando porque não tem energia. O corpo do seu tio Ciel não funcionou mais porque saiu a energia do corpo. O acidente fez com que o fluido vital do corpo físico se esgotasse. E não deu mais para manter o corpo vivo. Entendeu? Agora? Entendeu, Luana? Quer falar alguma coisa? Entendeu, Raquel? Entendeu? Alguma pergunta, Conceição? Uma colocação? Entendeu? Podemos rezar para parar. Para a semana que vem, a gente vai falar da vida e da morte. Vida e morte. Tá bom o estudo, Raquel?
Então vamos lá. Vamos fazer a prece. Faz, Giovanni. Senhor Jesus, agradecemos os momentos que passamos na noite de hoje durante o estudo. Agradecemos todas as explicações, todos os ensinamentos, todas as prescrições. Agradecemos, Senhor, acima de tudo, a possibilidade de estarmos aqui reunidos em torno da obra O Livro dos Espíritos, fazendo com que nos iluminemos a mente e o coração. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Jesus, leva-nos para casa em paz e em segurança. E quando chegar a hora de dormir, de descansar o corpo para recuperar as forças perdidas durante o dia, que nós, almas imortais, espíritos imortais, ao nos desprendermos do corpo físico, venhamos para cá, para a nossa casa de amor, para dar continuidade a esses estudos, a compreensão desses estudos, a compreensão da vida e nos engajarmos nos trabalhos que os guias da nossa casa preparam para todos nós. Despeça-nos em Teu nome, em nome de Deus, Senhor, em nome do amor que vibra nessa casa, em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP. Em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então, em nome de Deus acima de tudo, os estudos da noite de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.